A raiva, como obra da carne. Você já sentiu como se a raiva tivesse o controle total de suas ações? Como se por alguns instantes fosse impossível pensar com clareza e agir com sabedoria? Esse sentimento não é incomum, mas a palavra de Deus nos alerta sobre os perigos de ceder à raiva. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo lista as obras da carne, e entre elas está a ira. Ele diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Esse versículo é um lembrete contundente de que a raiva, quando não controlada, pode nos afastar de Deus. Ela não é apenas um problema emocional, é uma questão espiritual. A raiva, quando se torna uma obra da carne, gera ações e palavras que ferem, destroem relacionamentos e nos distanciam do propósito de Deus. É por isso que não podemos tratá-la como algo trivial ou inevitável. Precisamos enfrentá-la com a seriedade que ela exige, reconhecendo seu impacto em nossas vidas espirituais. Mas o que exatamente significa tratar a raiva como uma obra da carne? Significa que quando cedemos à raiva descontrolada, estamos permitindo que nossa natureza humana, caída e egoísta, tome o controle. Isso vai contra o chamado de Deus para viver pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos encoraja: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse viver pelo Espírito inclui buscar o fruto do Espírito em nossa vida, que é caracterizado por amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio é essencial quando se trata de lidar com a raiva. Ele nos permite pausar antes de reagir, refletir antes de falar e buscar a sabedoria de Deus antes de agir. Provérbios capítulo 29, versículo 11, nos diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Essa sabedoria não vem de nossa força, mas de uma dependência constante de Deus. Quando buscamos o Espírito, ele nos capacita a responder à raiva de maneira que honra a Deus e edifica os outros. Um exemplo claro disso está na história de Davi e Saul. Saul, consumido pela raiva e inveja, tentou tirar a vida de Davi inúmeras vezes. Ele agiu como alguém dominado pelas obras da carne, permitindo que a raiva destruísse sua relação com Davi e seu próprio reino. Por outro lado, Davi, mesmo quando teve oportunidades de revidar, escolheu a paciência e o perdão. Em 1 Samuel capítulo 24, encontramos Davi poupando a vida de Saul em uma caverna, mesmo sabendo que ele era seu inimigo. Davi disse: que o Senhor julgue entre mim e você, que o Senhor vingue os males que você me tem feito, mas a minha mão não o tocará. 1 Samuel capítulo 24, versículo 12. Essa atitude demonstra o que significa viver pelo Espírito em vez de ceder à carne. A raiva também tem um custo emocional e físico. Estudos mostram que ela aumenta os níveis de estresse, afeta o coração e até mesmo enfraquece o sistema imunológico. Deus nos chama a viver em paz, não apenas porque é bom para nossa alma, mas porque também é bom para nosso corpo. Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quando permitimos que a raiva tome conta de nós, estamos nos afastando dessa paz e nos colocando em um estado de constante turbulência. Mas há esperança. Deus não nos deixa presos à carne. Ele nos oferece o Espírito Santo, que nos capacita a viver de maneira diferente. Quando nos rendemos a Ele, experimentamos uma transformação que nos permite lidar com a raiva de maneira saudável. Isso não significa que nunca sentiremos raiva, afinal somos humanos, mas significa que com a ajuda de Deus, podemos escolher como reagir. Lidar com a raiva como obra da carne requer prática espiritual. Envolve confessar nossas falhas a Deus, pedir sua ajuda para crescer e buscar a renovação da mente pela sua palavra.
Romanos capítulo 12, versículo 2, nos encoraja: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação é o que nos capacita a vencer a raiva e viver de acordo com o propósito de Deus. Se hoje você sente que a raiva tem sido uma batalha constante em sua vida, lembre-se de que Deus está com você. Ele oferece sua graça, seu espírito e sua paz. A raiva pode ser uma obra da carne, mas não precisa definir quem você é. Com Deus você pode superá-la, crescer em domínio próprio e experimentar uma vida cheia do fruto do Espírito, vivendo de uma forma que honra a Deus e traz paz ao seu coração.